Podcast apresenta Segredos do Universo. Boa tarde, exploradores desse universo. Hoje vamos conhecer sobre os mistérios do pterossauro. Os pterossauros são descritos como seres que tinham pernas finas e asas compostas por uma membrana de couro que se estendia ao longo de seu corpo. Além de sua aparência, eles não foram relacionados com as aves e faziam jantas envolvendo peixes e insetos. De acordo com a ciência convencional, teriam vivido durante o período Mesozoico, entre 251 milhões de anos atrás. No entanto, testemunhos e fotografias podem ser um contraponto ao que prega a ciência oficial. Dezenas de relatos de testemunhas oculares e algumas fotografias integrantes sugerem que estes monstros voadores teriam morrido com os dinossauros ainda podem existir. Curioso, não? Agora vamos para os relatos curiosos. Em maio de 1961, no estado de Nova York, um empresário pilotando seu avião particular sobre o Vale do Rio Hudson afirmou que ficou tonto ao ver uma grande criatura voadora que ele disse que mais parecia um pterodáctilo das eras pré-históricas. Curioso! Início dos anos de 1960, na Califórnia, um casal passava pela Floresta Nacional quando relatou ter visto a silhueta de um pássaro gigante, que eles estimaram ter uma envergadura de 4 metros. Mais tarde, eles descreveram a criatura como algo semelhante a um pterodáctilo. Já no Texas, em janeiro de 1976, em Harlingen, Jack Davis e Trace Lawson relataram ter visto um pássaro no terreno com 1,5 metros de altura e tinha uma cor escura, uma cabeça careca e um rosto como um gorila, além de um bico longo. Uma investigação posterior feita pelos pais foi descoberto que ele tinha 3 dedos de 8 centímetros de diâmetro. Olha só que curiosidade! Fevereiro de 1976, San Antonio, Texas. 3 professores do ensino fundamental viram o que eles descreveram como pterodáctilo mergulhando sobre seus carros enquanto eles dirigiam. Eles disseram que sua envergadura tinha entre 4 a 6 metros. Um dos professores comentou que o mesmo deslizou através do ar com asas ossudas enormes, como um morcego. Já pensou ser perseguido por um pterodáctilo? Curioso, não, meu amigo? Setembro de 1982. Um tempo não muito distante, em Los Fresnos, Texas, um motorista de ambulância chamado James Thompson foi parado enquanto dirigia na rodovia 100, ao ver um pássaro grande voando baixo sobre a área. Ele a descreveu como preto ou cinza, com uma textura áspera, mas sem penas. Ele tinha uma envergadura de 5 e 6 metros, uma corcova na parte de trás de sua cabeça e quase sem pescoço. Depois de consultar alguns livros, ele identificou a criatura como um pterossauro. Bastante curioso. Durante uma viagem à Zâmbia, isso já na África, em 1923, Frank Melland coletou relatos de nativos de um réptil voador agressivo e o chamaram de Kongamoto, que significa dominador de barcos. Os nativos, que eram ocasionalmente atormentados por essas criaturas, descreveram como sem penas e com a pele lisa, um bico cheio de dentes e uma envergadura entre 1 a 2 metros. Quando mostraram as ilustrações de pterossauros, Melland relatou que eles os descreveram
todos que estavam presentes identificaram como Kongamoto. Em 1925, ainda no Congo, um homem nativo teria sido atacado por uma criatura que ele identificou como pterossauro. Isso ocorreu perto de um pântano da Rodésia, agora Zâmbia. Desculpa, é Zâmbia e não Congo, onde o homem sofreu um grande ferimento no peito que ele disse ter sido causado pelo bico longo do monstro. Na década de 1980, o criptozoologista Roy McCall liderou uma expedição para Nâmbia, a partir do qual ele tinha ouvido relatos de uma criatura pré-histórica com uma envergadura de até 30 metros. Pássaro grande, não? Ô, pterossauro gigante! Agora vamos falar sobre a fotografia mais famosa da história relacionada à existência de pterodáctilos. De acordo com a história por trás da imagem, uma criatura voadora gigante foi abatida por soldados durante a Guerra Civil Americana em 1864, perto da cidade de Vicksburg. A história diz que os soldados disseram que a criatura era como algum tipo de pássaro desconhecido ou um monstro. No entanto, uma segunda fotografia apareceu na internet mostrando uma cena semelhante. Esta imagem foi criada para um programa de televisão chamado Freaklinks, que foi ao ar na rede Fox de 2000 a 2001. A imagem falsa mostrou soldados em pé no corpo de outro pterossauro. Essa imagem e a sua semelhante causou uma divergência e debate entre os especialistas. Muitos estão lutando para prová-la ou desmenti-la, mas todos concordam que o gênio da foto PTP foi encenado e filmado para o programa de TV Freaklinks. Agora vamos para as explicações. Muitos especialistas em fotografia afirmam que a foto real, qual é a foto que a Freaklinks copiou, é, na verdade, a versão autêntica e não a lá Photoshop, enquanto a da Freaklinks é claramente uma reconstituição da imagem original. No entanto, Glenn Kuban disse que tanto a imagem de Freaklinks quanto a de onde ela foi copiada são uma farsa. Bastante curioso. E segue o debate. De acordo com o site Modern Pterossauro, a primeira imagem, a que a Freaklinks escolheu falsificar, é real, por várias razões. O escritor e criptozoologista americano Jonathan Whitcomb explicou que, a princípio, as asas do pterossauro pareciam distantes. Em relação à explicação de Whitcomb sobre as asas do pterossauro, algumas pessoas disseram que pareciam partes de uma canoa. Entretanto, um homem que supostamente conhece sobre canoas entrou em contato com Whitcomb via e-mail para falar sobre a imagem na Guerra Civil, dizendo: "Tenho 67 anos, lembro desta foto de quando eu era jovem. Eu andei de canoa toda a minha vida e possuí várias delas. Aqueles não são metades de uma canoa, muito estreito, muito raso e não uma canoa." Seguindo o debate, porém, muitos são céticos, como Lowen Coleman. Ele é um criptozoologista que escreveu mais de 40 livros sobre vários tópicos, incluindo criptozoologia. De acordo com Coleman, a imagem de pterossauro é claramente uma farsa. Outros parecem concordar com Coleman. Como resposta, Jonathan Whitcomb deu outra explicação. As sombras solares ligam a bota do soldado ao animal e uma série de detalhes na cabeça, pescoço e outras áreas
esses correlacionaram-se bem com a anatomia de um pteranodonte. Os zoólogos da área estão convencidos. Outros especialistas locais em vida selvagem sugerem que esses avistamentos eram prováveis garças azuis, um grande pássaro nativo. Mas apesar das pesadas críticas que recebeu, a foto antiga, agora chamada de PTP, foi supostamente declarada genuína por 2 cientistas em janeiro de 2017. Quando solicitado uma resposta, a chefe de paleontologia do Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte, Lindsay Zano, respondeu apenas que os pterossauros têm estado extintos por 65 bilhões de anos. E mais uma vez, o sistema joga areia em cima de uma prova que pode ser concreta. Como resposta, Jonathan Whitcomb critica os céticos em texto publicado no seu site oficial. Por que muitos céticos simplesmente não acreditam nessa foto da Guerra Civil? Ocidentais foram doutrinados durante gerações pelo dogma da extinção. Está injetado em nossa mente desde pequenos. É muito difícil aceitarmos a fotografia de um possível pterossauro recém-abatido. O escritor diz ainda que não é preciso aceitar a imagem simplesmente pelo prazer de acreditar que pterossauros poderiam existir nos dias de hoje, e sim porque devemos pensar mais livremente, pesquisar profundamente e tentar sermos mais abertos para novas possibilidades. Neste ponto, Jonathan Whitcomb tem total razão. Nós devemos nos abrir a novas possibilidades, pensar fora da caixinha, experimentar, pesquisar. Não devemos simplesmente nos conformar com as histórias que nos são apresentadas desde a escola. Quando nos formamos na escola, quando nos formamos até mesmo na faculdade, devemos sempre buscar por informações. A história das civilizações antigas, as histórias dos seres que viveram entre a gente, nos foram ocultadas. Acordem, saiam dessa Matrix. Mas aí vem a pergunta: e se vocês se encontrassem com um pterossauro, o que vocês fariam? Vocês acreditam na possibilidade dos dinossauros terem vividos em meio aos seres humanos? Escreva aqui nos comentários, dê o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe essa informação. Forte abraço!